Bem-vindo a Yogar Henmor. Aqui, cada conto é uma semente plantada. Eu sou Ziedro Garra e hoje eu vou contar uma história do Alifer, o nosso garçom favorito. O vibrar do despertador do celular tremeu sob o travesseiro de Alifer, acordando-o da forma que mais gostava, sem barulho, apenas com a sensação de sua cabeça se mexendo. Alifer acordou confuso, estava sonhando com o flor de espinho, e quando abriu os olhos, voltou a afundar o rosto no travesseiro, já que na noite anterior esquecera-se de fechar a persiana por completo e agora a luz de um dia primaveril invadia seu pequeno estúdio, desenhando linhas pontilhadas e douradas sobre o piso de madeira. Para um primafei javali do seu tamanho, a cama sempre parecia pequena para lhe acomodar, deixando seus pés para fora enquanto ele os mexia para instalar as juntas de seu tornozelo. Seu despertar era um processo lento de se espreguiçar, esfregar os olhos, suspirar fundo com a mão no peito e emitir um gemido ao se encolher de volta em posição fetal, enrolado nas cobertas. Ele bocejou, fazendo um som alto ao revelar os longos caninos que marcavam seu focinho. Um deles, o esquerdo, levemente rachado devido a um evento recente, mas nada que precisasse se preocupar, pois logo estaria consertado. Com um grunhido suave, Alifer se levantou, o corpo uma massa de músculo sobre uma pelagem castanha e cerdas mais escuras. Suas articulações estalaram com o movimento e seus pequenos olhos escuros percorreram o apartamento. A cozinha continuava com a louça suja da sua bancada, a poltrona continuava com a manta que Lotus tinha usado há 2 dias atrás e o livro de amaranto continuava sobre a mesa, um livro que ele já havia pedido de volta e Alifer sempre esquecia de entregar. A solidão da manhã era uma companheira silenciosa e familiar, mas ao ver partes de seus namorados por ali, ele se sentiu quente, como se ambos estivessem presentes. Sua rotina matinal era um ritual regrado e repetido todos os dias. Após um banho demorado e mais de 20 minutos na cabine de secagem enquanto lia o livro Folhas e Orgulho, de Leona Valicanto, um romance que satirizava a sociedade atual, criticando as pressões sociais de casamento entre humanos e primafei e a importância da reputação, ao mesmo tempo que explorava temas como amor, ambição e justiça. Alifer tomou um café da manhã reforçado com ovos, pão e uma generosa porção de frutas, e se lembrou das roupas que deixara no varal do terraço na noite anterior. Diferente das outras casas onde morou, este estúdio tinha um terraço com uma área comum, onde ficavam os varais de roupa e máquinas de lavar dos moradores. Ao abrir a porta, a brisa matinal de Adora Vila pareceu acariciar seu rosto, arrancando-lhe um espirro. "Saúde!" disse alguém. Foi então que a viu. Maia, sua vizinha, uma primafei garça que estava parada na beirada do terraço, uma figura esguia e elegante contra o céu da manhã. Seu longo pescoço curvava-se graciosamente enquanto ela observava o despertar da cidade abaixo. As penas cinzas e brancas pareciam brilhar naquele horário. Ao ouvir os passos pesados de Alifer, ela virou a cabeça, os olhos piscando lentamente. "Bom dia, Alifer", disse com uma voz suave. "Bom dia, Maia. Lindo amanhecer, né?", respondeu ele com a voz grave, enquanto fungava. Sua cauda curta e com um tufo de cerdas na ponta deu uma pequena sacudida cordial. "É sempre lindo aqui de cima", ela observou, ajustando suas asas. "Trabalha hoje?" "Sempre", Alifer respondeu, começando a recolher as camisas do trabalho do varal. "O rei ainda não fecha. E você, tem trabalho hoje?" Maia fez um gesto negativo com a cabeça. "Não. Hoje eu tô de folga e vou ver minha família. Eu só tô matando o tempo aqui em cima. Você sabe, passar a manhã e a tarde com os velhos é sempre um teste de resistência." "Conheço bem, Maia, mas é melhor com eles do que sem eles." "Ah, não. Disso eu não discordo. Se precisar de um café, passa lá no restaurante. Eu te entrego um de graça." "Muito obrigado pelo carinho, Alifer. Se eu sobreviver, eu passo lá sim", Maia brincou. "Bom, eu vou decolar, senão eu vou ficar matando tempo e eu não quero te atrasar pro trabalho. Até breve, Alifer." "Até logo." Alifer caminhou até a borda do terraço, admirando a maneira como Maia decolou. Um empurrão suave das longas pernas, uma abertura majestosa das asas, e ela planou, silenciosa, em direção ao nascer do sol.
Diferente de Maia, o trajeto de Alifer era muito menos gracioso, mas, em sua concepção, mais cheio de vida e oportunidade de apreciar o que verdadeiramente importava: as pessoas. Após guardar suas roupas no armário e se vestir adequadamente, Alifer saiu de seu prédio e observou as ruas de Adora Vila se encherem de primafês. De certa forma, ele achava estranho que a literatura que consumia era tão oposta ao que vivia. Diferente de folhas e orgulho, a quantidade de humanos em Adora Vila era baixa, para não dizer zero. Sempre soube que sua quantidade era menor, mas não enxergar um em suas andanças era quase um ultraje. Nas ruas em que caminhava, os prédios de madeira escura e pedra cinzenta, varandas floridas e escadarias sinuosas abrigavam uma vasta variedade de primafê, e Alifer adorava observá-los. Na parada do bonde, uma raposa usando um leve cardigã esperava por ele enquanto conversava animadamente com um texugo que cheirava intensamente seu café recém-comprado. Próximos, um grupo de jovens saguis falavam pelos cotovelos sobre a semana de provas que estava para chegar, pulando de um banco para o poste com as suas longas caudas balançando como cordas animadas. Alifer embarcou no bonde encontrando um lugar perto da porta traseira e torceu para que ninguém sentasse ao seu lado, afinal, era grande a ponto de ocupar um assento e meio. O veículo não estava em sua hora de grande lotação, mas Alifer já sentia a mistura de aromas daquela manhã: a típica lavanda, sabão de coco, shampoo daquela marca que nunca lembrava o nome e cebola. Era incrível como as pessoas recusavam a tomar banho. Enquanto voltava a ler seu livro, Alifer divagou novamente sobre a discrepância entre humanos e primafê, mas logo se distraiu quando um primafê felino de porte grande exigiu passagem a uma senhora primafê corsa que carregava uma sacola pesada de compras da feira local. "Sai da frente, velha! Tô tentando passar", rosnou o felino, empurrando-a com força. A corça, assustada, deu um passo trôpego e suas compras se espalharam pelo chão. Suas orelhas se colaram à cabeça e seus olhos se arregalaram de medo, olhando vazios para a frente enquanto tentava manter o equilíbrio. Alifer odiava conflitos e cada fibra de seu corpo pedia para ele olhar pela janela, para ignorar. Mas outra parte, mais profunda, queria que ele agisse. Por sorte do felino, ele desceu na parada logo em seguida, e Alifer se levantou para ajudar a senhora com as compras espalhadas pelo bonde. "Muito obrigado, meu jovem. Não tem problema. Você está bem? Precisa sentar?" "Eu tô bem. Tá tudo bem. Eu vou descer na próxima parada. Muito obrigado pela sua ajuda." Alifer permaneceu ao lado da senhora até sua descida e voltou ao banco, que ainda permanecia vago. O resto da viagem foi tranquila, mas ele não teve mais foco para retornar à sua leitura. Ao chegar na parada de seu trabalho, Alifer desceu na parada do Parque Reida, o mesmo nome do restaurante onde trabalhava, e retirou os tênis para sentir o gramado, um ritual que cumpria todos os dias, exceto nos dias de chuva. O parque, cujo nome significava harmonia no idioma antigo de Taraim, estava localizado às margens de um pequeno lago artificial, servindo como um refúgio de tranquilidade aos que precisavam de um respiro durante o trabalho ou nos finais de semana. Era um local alegre, com jardins de flores nativas, patos nadando no lago e o restaurante que servia pratos tradicionais da região. Ao entrar no estabelecimento, o aroma de caldo quente e ervas frescas tomou conta de Alifer, que prontamente trocou de roupa, assumindo o uniforme de garçom. O restaurante era pequeno, aconchegante, com mesas de madeira rústica e toalhas bordadas com cenas que você podia enxergar pela janela. Na parte da frente, através da porta de vidro, via-se um pequeno deck de madeira sobre o lago. "Alifer, na hora como sempre", cumprimentou o chefe, um urso pardo enorme chamado Boris, cujo avental estava sempre manchado de molhos coloridos. Suas orelhas redondas se mexiam enquanto ele falava. "O cardápio de hoje é ensopado de raízes, com cogumelos silvestres e um peixe grelhado do rio, com ervas do jardim."
"O aroma está divino, Boris", disse Alifer, enquanto o dono, o Sr. Ricardo, um prima-fei cachorro, passou um relatório rápido dos pedidos que estavam com entrega programada. Antes do primeiro cliente chegar, Alifer fez mais um de seus rituais. Pegou um saco de pão dormido e dirigiu-se ao Lago dos Fundos, onde patos, tartarugas e carpas coloridas já se aglomeravam para recebê-lo. Alifer sorriu, seu rabo dando pequenas e rápidas vibrações de prazer. Ele partiu o pão e espalhou os pedaços, observando o frênese dos patos e a calma das tartarugas ao se alimentar. Aquele momento de paz era seu, um pequeno ritual de descompressão. O serviço começou. Alifer era ágil, atencioso, memorizava pedidos com facilidade e tinha um talento natural para antecipar necessidades, vertendo a bebida escolhida nos copos que se encontravam vazios, repondo guardanapos, trocando talheres que caíam e retirando os pratos sujos das mesas que os haviam finalizados. O ápice da sua manhã foi servir uma senhora prima-fei em macaco, de rosto enrugado e olhos cheios de vivacidade, que estava em uma cadeira de rodas. Seu filho, um macaco mais novo e atento, a acompanhava. E Alifer não apenas anotou o pedido, como reposicionou a mesa para melhor acomodar a senhora, trouxe-lhe uma almofada para sentar em cima, deixando seus joelhos mais baixos e auxiliando-a a se levantar, sendo sua bengala para ir da cadeira de rodas para o banco de madeira, garantindo-a segurança e conforto enquanto estivesse no restaurante. A dignidade e o carinho entre mãe e filho tocaram-no profundamente, servindo-os com prazer e por vezes pausando suas tarefas para observá-los, principalmente quando ambos se tocaram em um abraço materno e ela lhe presenteou com algo feito de âmbar. Infelizmente, seu dia não foi só de bons frutos, pois à tarde trouxe um cliente difícil. Um jovem prima-fei hiena, impaciente e faminto, começou a reclamar alto sobre a demora do seu pedido, insultando Boris na cozinha. Suas orelhas estavam coladas para trás e ele rosnava para Ricardo. Com a atmosfera azeda do restaurante e notando que este cliente estava atrapalhando o lanche dos outros, Alifer sentiu o fardo da responsabilidade e se colocou entre seu chefe e a hiena. "O senhor precisa se acalmar", disse Alifer, sua voz suave e olhos fixos no cliente. "A comida boa leva tempo, e ou o senhor aguarda na sua mesa, ou se retire do restaurante. Ninguém vem aqui para ser insultado e ninguém aqui tem culpa do senhor estar com fome." A hiena tentou sustentar o olhar, mas a autoridade quieta do Alifer era avassaladora. Ele pagou pelo que consumira e saiu resmungando. Alifer suspirou, exausto. O dono aproximou-se e colocou a mão em seu ombro. "Obrigado, Alifer. Detesto te colocar nessas situações. É parte do trabalho, Sr. Ricardo", disse o javali, mas ele também não gostava. O dia seguiu entre conversas leves com Boris sobre as novas receitas que ele estava pensando em colocar no cardápio, e às 20 horas em ponto, o Reida fechou suas portas. Alifer limpou as últimas mesas, lavou o chão e pendurou o avental. Estava cansado, mas ainda tinha coisas para fazer, afinal, era para isso que trabalhava. Ele se despediu de Boris e Ricardo e começou a caminhar de volta para casa. Uma caminhada longa, mas necessária. Não se importava de chegar suado em casa. Pensava em descansar sua mente enquanto observava a noite de Adoravilla, iluminada, viva, com uma fresca brisa e o ar carregado de cheiro dos pinheiros. O silêncio do seu pequeno estúdio o aguardava, da mesma forma que deixou quando saiu. Ele lavou a louça, arrumou a sala, deixou o livro visível e a coberta de lótus a postos para ser usada outra vez. Ao terminar, olhou para o céu estrelado entre os pináculos das árvores gigantes e não sentiu o peso do cansaço, mas uma pontada de expectativa. Ele respirou fundo e um pequeno sorriso surgiu em seu focinho. Hoje, a noite não significava o fim do dia, porque era agora, sobre as estrelas e o segredo da noite, que a sua vida verdadeira começava.